Olá pessoal, vendo agora o diagrama de Vickers. Estamos falando do sistema cardiovascular. Na outra aula a gente viu tanto a anatomia e funcionamento do coração. Essa aula a gente vai fazer uma revisão do diagrama de Vickers, do ciclo cardíaco. As letras dentro dos quadrados são referentes ao que foi revisado nos conceitos do livro, né, da John Glauber Silverstone. Então eu vou tentar resumir ao máximo esses conceitos, tá? Bom, o que a gente vai ver agora, que deve ficar bem claro a todos, que no final da diástole, ambos os conjuntos de câmaras estão relaxados e os ventrículos enchem-se passivamente. Então o que acontece? Em P, nós temos então a despolarização atrial. O que acontece? Vai começar a sístole atrial. Presta atenção. O volume ventricular esquerdo em milímetros, em ml, né, mililitros, tá? Ele vai aumentar, porque vai aumentar a quantidade de líquido dentro dos átrios, certo? E aí vai ocorrer depois um relaxamento. Daí começa o segmento PQ, tá? A condução através do nó sinoatrial, né? E aí começa o quê? A condução do fascículo atrioventricular e o início da onda Q, tá? Na onda Q começa a contração ventricular isovolumétrica, tá? O que acontece aqui? O volume sanguíneo começa a aumentar, vai encher de sangue os ventrículos, tá? Nesse ponto, tá? O eletrocardiograma acusa aqui, ó, a QRS, tá? Que é a despolarização do ventrículo, a onda R, da parede inicial dos ventrículos direito e esquerdo, depois da parede toda, até chegar na onda S, aqui embaixo. E nesse caso, a pressão ventricular, ela vai aumentando, ó, veja. Aqui a pressão era baixa. E aqui a pressão do átrio aumenta ao máximo aqui na onda, depois da onda P, nessa região, tá? E na onda T, a gente tem a sístole ventricular. E aí, já finalizando esse processo, ocorre a diástole ventricular inicial, depois a diástole ventricular tardia e a sístole atrial novamente, como mostrado aqui no ciclo, tá? O volume, vale lembrar agora, na sístole ventricular, os ventrículos enchem de sangue, então ficam com volume alto, e aí diminuem, tá, o volume ventricular esquerdo em ml, tá? Que no final fica zero, residual 65 ml. Isso é importante. Daí aqui a diástole ventricular, o volume vai aumentando, aí ocorre um enchimento completo, sístole atrial, aí manda o sangue para os ventrículos. Espero que tenha ficado mais claro. Depois vocês dão uma olhada geral. E possivelmente isso vai ser pedido em prova, talvez, dependendo da faculdade que vocês fazem, do curso que vocês estejam fazendo. Tá bom? Então falamos do diagrama de Vickers. Grande abraço para vocês, unindo eletrocardiograma, o ECG, a pressão em milímetros por mercúrio, tá? Ó, veja aqui, ó, 120, a gente fala 120 milímetros de mercúrio. Divide por 10, nós temos então 12 milímetros de mercúrio. Aí aqui, quando a pressão é mínima, quando medida, né? Aí nós vamos ter em torno de 80 aqui, ó, de 8, tá? Isso na medida, fica mais difícil mostrar aqui nesse gráfico. Então 12 por 8, tá? 13 por 8, 11 por 7, ainda são medidas próximas da normalidade. Então a pressão é medida em milímetros de mercúrio, tá? Normalmente a gente fala 80 milímetros de mercúrio e 120. Tira os zeros para facilitar. Então a gente fala 12 por 8, 13 por 8.
13 por 7, 12 por 7, aí vai. Tá bom? E vimos então os sons do coração, tum-tum, tum-tum, né? E aqui também o volume esquerdo em ml, mililitros. E o tempo foi dado aqui em milésimos de segundo, tá bom? Bom, aqui de um P até outro P é um ciclo completo de sístole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular, né? E diástole atrial também. Maravilha! Um grande abraço para vocês e vão estudando.